Tem coisas na vida que a gente nunca imagina que vai viver, sabe? Coisas que quando a gente ouve falar, pensa, comigo isso jamais aconteceria. Mas a vida tem um jeito torto de nos colocar exatamente onde a gente nunca quis estar. E hoje eu vou te contar uma história que me aconteceu. Uma história que me envergonha profundamente, mas que ao mesmo tempo me libertou de uma prisão invisível que eu mesma construí ao redor de mim. É uma história sobre traição, sobre solidão, sobre um desejo proibido que nasceu no lugar mais improvável que você pode imaginar. E antes que você me julgue, eu só te peço uma coisa: me escuta até o final, porque talvez, só talvez, você entenda o abismo em que eu estava quando tudo isso começou. Meu nome é Valdirene, tenho 52 anos e durante 27 anos fui casada com Reinaldo. 27 anos de uma vida que de fora parecia perfeita, mas que por dentro era um deserto árido, onde nada mais florescia. A gente morava numa casa simples no bairro Jardim das Acácias, aqui no interior de São Paulo. Uma daquelas casas de portão baixo, muro pintado de branco e quintal com pé de manga nos fundos. Reinaldo trabalhava como encanador, tinha a própria oficina na garagem de casa, e eu cuidava do lar, como sempre fiz desde que nos casamos. No começo havia amor, dessas coisas que fazem o coração bater mais forte, mas com o tempo o amor virou hábito, o hábito virou rotina, e a rotina virou uma espécie de morte em vida, onde a gente dividia o mesmo teto, mas não dividia mais nada que importasse de verdade. Eu me lembro claramente do dia em que tudo começou a mudar. Foi numa tarde de abril de 2023. O céu estava daquele cinza pesado que anuncia chuva, e o telefone tocou com aquela insistência irritante de notícia ruim. Era o hospital da capital. Nazareno, o pai do Reinaldo, tinha sofrido uma queda grave. Aos 81 anos, o corpo dele não resistiu ao impacto e a coluna cervical foi comprometida de um jeito que os médicos disseram que seria irreversível. Da cintura para baixo, Nazareno estava completamente sem movimentos, sem sensibilidade, sem nada. Um homem que a vida inteira foi forte como um touro, que trabalhou na lavoura de café desde menino, que nunca precisou de ajuda de ninguém para nada, agora estava preso num corpo que o traiu da pior forma possível. Quando a ambulância parou na frente da nossa casa 3 semanas depois, trazendo Nazareno de volta da capital, meu coração ainda tinha aquela ingenuidade de quem acha que está fazendo a coisa certa. Afinal, ele era meu sogro, o pai do meu marido, e cuidar dele parecia a única opção decente que a gente tinha. Não tínhamos dinheiro para pagar uma clínica particular, e os asilos públicos que a gente conhecia eram lugares horríveis, fedorentos, onde os velhos eram largados para morrer devagar. Então a gente arrumou o quarto que era da minha sogra, que tinha falecido 5 anos antes de câncer, e transformou aquele espaço numa espécie de quarto hospitalar improvisado. Cama articulada que conseguimos emprestada, cadeira de rodas doada pela igreja, fraldas geriátricas compradas com o pouco que sobrava do salário do Reinaldo. A casa inteira cheirava a remédio, a álcool, a uma tristeza que grudava nas paredes como mofo. No começo, Reinaldo até tentou ajudar. Ele era forte, acostumado a carregar peso, então mover o pai da cama para a cadeira não era problema para ele. Mas à medida que os dias viraram semanas e as semanas viraram meses, eu percebi que meu marido estava fugindo. Ele começou a sair de casa cada vez mais cedo, antes mesmo do sol nascer, dizendo que tinha serviço acumulado, que tinha cliente esperando, que não podia perder dinheiro. E voltava cada vez mais tarde, sempre com aquele cheiro de graxa misturado com algo mais, um perfume estranho que eu fingia não perceber, porque a verdade era mais dolorosa do que a mentira. Reinaldo estava me deixando sozinha com aquela responsabilidade toda, e a solidão que eu já sentia no casamento se multiplicou de um jeito que me sufocava. Eu me tornei enfermeira, cozinheira, lavadeira, companhia. Acordava às 5 da manhã para dar o banho em Nazareno antes do calor do dia apertar, porque ele transpirava muito e a pele dele desenvolvia feridas se não fosse cuidada com atenção constante. Eu preparava a comida dele separada, tudo amassado, sem sal porque a pressão estava alta, sem açúcar porque o diabetes estava descontrolado. Trocava as fraldas dele 5, 6 vezes por dia, limpando com um cuidado que eu mesma me surpreendia de ter.
porque aquilo era humilhante para os dois, mas era necessário. E durante tudo isso, Nazareno mal olhava para mim. Ele ficava calado, o rosto virado para a janela, os olhos perdidos em algum lugar distante, onde talvez ele ainda pudesse caminhar, ainda pudesse ser o homem que foi um dia. As semanas se transformaram em uma rotina mecânica e brutal. Eu acordava, cuidava dele, limpava a casa, cozinhava, voltava para cuidar dele de novo, e quando a noite chegava, eu caía na cama exausta, com as costas doendo de tanto erguer peso, com as mãos ásperas de tanto lavar roupa e esfregar o chão. Reinaldo chegava tarde, comia em silêncio, via televisão e ia dormir sem nem me olhar direito. A gente não conversava mais, não ríamos juntos, não nos tocávamos. Eu tinha virado uma funcionária na minha própria casa, e a pior parte é que ninguém me pagava por aquilo, ninguém me agradecia, ninguém sequer notava o quanto eu estava desaparecendo. Teve uma noite, eu me lembro como se fosse ontem, em que eu desabei. Foi depois de um dia particularmente difícil, onde Nazareno tinha passado mal, vomitado tudo o que tinha comido, e eu passei horas limpando, trocando lençol, tentando acalmá-lo enquanto ele gemia de dor. Quando Reinaldo chegou, já passava das 11 da noite, e ele trouxe aquele cheiro de novo, aquele perfume barato de mulher que grudava na roupa dele como uma confissão silenciosa. Eu estava sentada na cozinha, com uma xícara de café frio na mão, o corpo doendo inteiro, e quando ele passou por mim sem nenhum boa noite, algo dentro de mim se quebrou. Eu chamei ele, a voz saindo trêmula, quase um sussurro. Reinaldo, eu não estou dando conta sozinha. Eu preciso de você aqui. Seu pai precisa de você. Ele parou, virou para mim com aquele olhar cansado, irritado, como se eu fosse um incômodo, e disse com uma frieza que cortou minha alma: Valdirene, para com esse drama. Você sempre foi boa nisso, cuidar das coisas. Eu preciso trabalhar. Alguém tem que pagar as contas aqui. E saiu. Foi direto para o quarto, me deixando ali, com aquela dor no peito que não era só cansaço físico, era a constatação de que eu não importava mais para ele. Se é que um dia importei de verdade, foi naquela noite que eu olhei no espelho do corredor e não me reconheci. A mulher que me encarava de volta tinha olheiras fundas, cabelo sem vida, roupas velhas e manchadas. Eu tinha 52 anos, mas parecia ter 70. Onde estava a Valdirene que gostava de se arrumar, de passar um batom, de rir alto? Onde estava a mulher que sonhava, que sentia, que vivia? Eu tinha me tornado invisível, não só para o meu marido, mas para mim mesma. E naquele momento, algo dentro de mim gritou, uma voz desesperada pedindo para ser vista, para ser sentida, para ser lembrada de que ainda estava viva. Os dias continuaram iguais, mas alguma coisa em mim tinha mudado. Eu comecei a prestar atenção em Nazareno de um jeito diferente. Não era mais só o corpo que eu cuidava mecanicamente, era o homem que estava ali, preso naquela cadeira, tão sozinho quanto eu. Eu notei que quando eu entrava no quarto dele de manhã, os olhos dele me seguiam, não com indiferença, mas com uma atenção que eu não tinha percebido antes. Notei que quando eu falava com ele, mesmo que fosse só para avisar que ia trocar o lençol ou dar o remédio, ele inclinava a cabeça levemente na minha direção, como se cada palavra minha importasse. E aos poucos, sem que eu planejasse, sem que eu esperasse, começou a nascer entre nós uma conexão estranha, perigosa, que eu ainda não entendia direito, mas que já me assustava. Foi numa manhã de junho, daquelas em que o frio cortava a pele e o vapor do café parecia a única coisa quente na casa, que tudo começou a ficar perigosamente diferente. Eu estava dando banho em Nazareno, como fazia todos os dias, no banheiro pequeno dos fundos da casa que a gente tinha adaptado para ele. O chuveiro elétrico chiava, jogando água morna, e o vapor subia grosso, embaçando o espelho rachado que pendia torto na parede. Nazareno estava sentado naquela cadeira de plástico branco que a gente usava para o banho, o corpo dele nu e vulnerável, a pele enrugada, mas ainda com aquela firmeza de quem trabalhou a vida inteira, no sol. Eu passava na esponja pelas costas largas dele, seguindo sempre o mesmo caminho, do ombro até a cintura, num movimento automático que eu já tinha feito centenas de vezes. Mas naquele dia, quando minha mão desceu um pouco mais, quando a esponja roçou sem querer na lateral do quadril dele, eu senti algo que me congelou.
Foi um espasmo, um tremor involuntário que percorreu o músculo da coxa dele, uma contração breve, mas impossível de ignorar. Meu coração disparou. Eu sabia o que os médicos tinham dito, que da cintura para baixo não havia mais nada, nenhuma sensibilidade, nenhum movimento, nenhuma resposta. Mas aquilo que eu tinha sentido era real. Era uma reação do corpo dele a algo que eu tinha feito. Eu parei, a esponja ainda na mão, a água caindo no silêncio denso daquele banheiro pequeno. Olhei para ele e vi que Nazareno tinha virado o rosto para o lado, os ombros tensos, uma vergonha tão profunda estampada na postura dele que doeu em mim também. Nenhum de nós disse nada. Eu continuei o banho, as mãos agora tremendo levemente, tentando fingir que não tinha notado nada, mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Terminei rápido. Sequei ele com movimentos apressados, vesti a roupa limpa e o coloquei de volta na cadeira de rodas. Quando saí daquele banheiro, fechei a porta atrás de mim e encostei nela, a respiração presa, a cabeça girando. O que tinha sido aquilo? Um reflexo perdido do corpo? Um erro? Dos médicos? Ou seria outra coisa? Algo que eu não queria nem pensar, mas que já estava crescendo como uma semente escura no fundo da minha mente. Nos dias que se seguiram, eu me peguei observando Nazareno de um jeito novo. Não era mais só o cuidado mecânico de quem cumpre uma obrigação. Eu prestava atenção nos detalhes, no jeito como a respiração dele mudava quando eu me aproximava, no modo como os olhos dele, aqueles olhos castanhos profundos, me seguiam quando eu atravessava o quarto. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas, como ele fechava os olhos quando eu ajeitava o travesseiro embaixo da cabeça dele, um suspiro baixo escapando dos lábios, como a pele dele arrepiava quando minha mão, ao trocar a roupa, roçava sem querer no braço dele. Eram sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas para mim, que estava tão faminta de ser vista, de ser sentida, aqueles sinais gritavam. Uma tarde, enquanto eu o transferia da cadeira para a cama, aconteceu, de novo. Eu precisava abraçá-lo por trás, passar os braços ao redor do peito dele e fazer força para erguê-lo. Era um movimento que exigia que nossos corpos ficassem completamente colados. E naquela tarde, quando eu o levantei, senti contra mim uma rigidez que não era muscular. Era outra coisa. Era uma reação inequívoca, impossível de negar. O calor subiu no meu rosto. Uma mistura de choque, vergonha e algo mais perigoso que eu não queria nomear. Eu o deitei na cama rapidamente. Ajeitei o lençol com as mãos trêmulas e saí do quarto sem olhar para trás. Mas aquela sensação ficou comigo, grudada na pele, queimando como brasa. Naquela noite, sozinha na cozinha enquanto Reinaldo roncava no quarto, eu peguei o celular velho que eu mal usava e digitei com os dedos hesitantes na busca do navegador. Homem paralisado pode ter reação física. As páginas que apareceram falavam de reflexos da medula espinhal, de estímulos involuntários, de respostas automáticas do corpo que não envolviam o cérebro. Era uma explicação científica, fria, que deveria ter me acalmado, mas meu coração sabia de outra verdade. Aquilo que eu tinha sentido não era só um reflexo, era uma resposta a mim, à minha presença, ao meu toque. E essa certeza, ao invés de me assustar, acendeu dentro de mim uma chama que eu pensava estar morta há anos. Eu comecei a mudar, não de um jeito óbvio, mas em pequenos detalhes que só eu e talvez Nazareno percebíamos. Eu passei a tomar banho, de manhã, antes de cuidar dele, a passar um creme com cheiro de flores na pele, a escolher roupas que não fossem tão largas e sem vida. Nada exagerado, nada que chamasse atenção, mas o suficiente para que quando eu entrasse no quarto dele, eu me sentisse um pouco mais mulher e um pouco menos enfermeira. E ele notou. Eu sei que notou, porque os olhos dele mudaram, passaram a me olhar com uma intensidade que me atravessava, que me fazia sentir viva de um jeito que eu não sentia há décadas. Os cuidados diários se transformaram em algo carregado de uma tensão que nenhum de nós mencionava, mas que estava ali, pulsando no ar entre a gente. Quando eu dava comida na boca dele, segurava a colher um pouco mais devagar, e ele abria os lábios num movimento que parecia quase íntimo. Quando eu arrumava o cabelo dele, passava os dedos pelos fios grisalhos com uma delicadeza que ia além do necessário, e ele fechava os olhos,
a respiração ficando mais profunda. Quando eu ajeitava o cobertor sobre as pernas dele, minha mão demorava 1 segundo a mais do que deveria, e eu sentia a temperatura do corpo dele subindo sob meu toque. Foi numa noite em que Reinaldo não voltou para casa que a primeira palavra foi dita. Ele tinha mandado uma mensagem dizendo que ia dormir na casa de um amigo, porque tinham bebido, e ele não queria pegar a estrada. Mentira. Eu sabia que era mentira porque o perfume de mulher que vinha dele nos últimos meses era a prova viva de que meu casamento estava morto há muito tempo. Eu fiquei ali, sentada na sala escura, com o celular na mão e a humilhação queimando no peito. Foi quando ouvi um barulho vindo do quarto de Nazareno. Me levantei e fui até lá, preocupada. Ele estava acordado, olhando para o teto, e quando me viu na porta, virou o rosto para mim. Pela primeira vez em meses, ele falou. A voz estava rouca, fraca, mas as palavras saíram claras. Você tá bem, Valdirene? Aquela pergunta simples, vinda de um homem que também estava sofrendo, que também estava preso numa prisão invisível, me quebrou. As lágrimas que eu vinha segurando há meses finalmente caíram, quentes e liberadoras. Eu me aproximei da cama dele, me sentei na beirada e pela primeira vez falei a verdade. Não, Nazareno, eu não tô bem. Eu tô muito sozinha. Ele me olhou com uma compaixão que me desarmou completamente e levantou a mão, aquela mão ainda forte apesar de tudo, e tocou meu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar. Eu sei, menina, eu sei. E naquele toque, naquela palavra dita com tanta ternura, algo dentro de mim se rendeu. A partir daquela noite, a relação entre nós mudou completamente. A gente começou a conversar de verdade. Ele me contava histórias da juventude dele, de quando trabalhava na fazenda, das mulheres que amou antes de se casar com a mãe do Reinaldo. Eu contava para ele sobre os meus sonhos de menina, de quando eu queria ser professora, mas tive que largar a escola para ajudar em casa, de como o casamento com Reinaldo foi mais uma fuga da pobreza do que um amor verdadeiro. E nessas conversas, a gente descobriu que éramos parecidos, 2 prisioneiros na mesma casa, 2 corações esquecidos batendo no escuro. Os toques se tornaram mais frequentes, mais intencionais. Quando eu sentava na beira da cama dele para conversar, minha mão repousava na dele. Quando ele contava algo engraçado e ríamos juntos, eu encostava minha cabeça no ombro dele por um instante. Quando eu dava boa noite, eu beijava a testa dele e ele segurava minha mão por alguns segundos antes de deixar eu ir. Eram gestos pequenos, mas carregados de um significado enorme, de uma cumplicidade proibida que nos aquecia por dentro. E então veio aquela manhã. A manhã em que tudo mudou de vez. Eu entrei no quarto dele para dar o café e encontrei Nazareno com um olhar diferente, mais intenso, mais decidido. Ele segurou minha mão quando eu coloquei a bandeja na mesinha ao lado da cama e me puxou levemente para sentar perto dele. Meu coração disparou. Valdirene, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu preciso te contar uma coisa. Eu segurei a respiração, esperando. Ele olhou fundo nos meus olhos e confessou. As pernas não. As pernas continuam mortas. Os médicos não mentiram nisso. Mas tem uma parte de mim que acordou, Valdirene. Acordou faz algumas semanas, e foi por sua causa. O mundo parou. Eu entendi o que ele estava dizendo. Entendi o peso daquela confissão. Ele estava me dizendo que o corpo dele tinha respondido a mim, que eu tinha despertado nele algo que deveria estar morto, e ao invés de sentir horror, ao invés de sentir culpa, eu senti um alívio imenso, uma validação de que eu não estava louca, de que aquela conexão entre nós era real. Minhas lágrimas caíram de novo, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de um reconhecimento profundo, de ser vista, de ser desejada, de importar para alguém depois de tanto tempo sendo nada. Eu me inclinei e, pela primeira vez, beijei os lábios dele. Foi um beijo suave, trêmulo, cheio de medo e desejo ao mesmo tempo. E ele respondeu, a mão subindo para tocar meu rosto, me puxando para mais perto. Naquele momento, ali naquela casa onde eu me sentia morta, eu me senti mais viva do que nunca. Os dias que se seguiram àquele beijo foram os mais intensos e, ao mesmo tempo, os mais perigosos da minha vida. Eu e Nazareno tínhamos cruzado uma linha que não tinha volta, e a gente sabia disso.
Mas a verdade é que nenhum de nós queria voltar. Pela primeira vez em anos, eu acordava de manhã com um motivo para me arrumar, para cuidar de mim, para sentir que existia. E ele, preso naquele corpo que o traiu, tinha encontrado em mim uma razão para querer continuar vivo. A gente tinha criado um mundo só nosso dentro daquela casa, um mundo secreto e proibido, onde a solidão de dois corações abandonados se encontrava e se aquecia mutuamente. Eu comecei a inventar desculpas para ficar mais tempo no quarto dele. Dizia que precisava trocar o lençol com mais frequência por causa do calor, que os remédios estavam exigindo mais atenção, que ele precisava de companhia para não ficar deprimido. Reinaldo, quando estava em casa, o que era raro, nem questionava. Ele estava tão imerso na própria mentira, tão ocupado com aquela mulher que eu tinha certeza que existia do outro lado da cidade, que mal prestava atenção no que acontecia debaixo do próprio teto. E quanto mais ele se ausentava, mais eu me aproximava de Nazareno, como se o abandono do filho justificasse de alguma forma o que estava nascendo entre mim e o pai. Nossas conversas se tornaram mais profundas, mais íntimas. Nazareno me contou coisas que nunca tinha contado para ninguém. Falou do casamento com a falecida esposa, de como os dois tinham se casado por obrigação depois que ela engravidou do Reinaldo, de como nunca tinha existido amor de verdade entre eles, só uma convivência forçada que durou até a morte dela. Contou de uma paixão que teve na juventude, uma moça chamada Iraci que trabalhava na mesma fazenda que ele, e de como o pai dela impediu o namoro porque Nazareno era pobre demais, sem futuro. Disse que carregou aquele amor perdido pelo resto da vida, que nunca mais sentiu por ninguém o que sentiu por aquela menina de olhos verdes e risada fácil. E quando ele falava, os olhos dele brilhavam de uma forma que me partia e me curava ao mesmo tempo, porque eu via nele o mesmo vazio que havia em mim, a mesma fome de ser amado de verdade, a mesma dor de ter vivido uma vida inteira ao lado de alguém, mas sempre sozinho por dentro. Eu contei para ele coisas que nunca tinha contado para ninguém também. Falei de como me casei com Reinaldo aos 25 anos mais por desespero do que por amor, porque minha família era pobre e ele tinha um serviço fixo, uma casa própria, e parecia uma segurança que eu nunca tinha tido. Contei que nos primeiros anos até tentei gostar dele de verdade, tentei construir algo bonito, mas que ele sempre foi um homem fechado, grosseiro, que me via mais como uma empregada do que como uma esposa. Confessei a Nazareno que fazia mais de 10 anos que Reinaldo não me tocava de verdade, que a gente dividia a mesma cama, mas éramos dois estranhos, que eu tinha me acostumado com aquela frieza. Tinha me convencido de que era assim mesmo que a vida funcionava, depois de certo tempo de casada. Mas por dentro, uma parte de mim estava gritando, implorando para ser vista, para ser desejada, para ser tratada como mulher e não como um móvel velho da casa. E foi Nazareno, um homem de 81 anos preso numa cadeira de rodas, quem finalmente me enxergou desse jeito. As tardes se transformaram no nosso momento sagrado. Reinaldo saía logo depois do almoço e só voltava quando já era noite. Às vezes nem voltava. Eu dava o almoço para Nazareno, ajeitava ele na cama para descansar e ficava ali, sentada ao lado dele, minha mão na dele, conversando baixinho sobre tudo e sobre nada. Às vezes a gente ficava em silêncio, só se olhando, e aquele silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Eu encostava minha cabeça no ombro dele, sentia o cheiro da pele dele misturado com o sabonete que eu usava para dar banho nele e me sentia em paz, me sentia em casa de um jeito que nunca tinha me sentido em lugar nenhum. Foi numa dessas tardes que aconteceu pela segunda vez. Eu estava deitada ao lado dele na cama, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o coração batendo forte, quando ele virou o rosto para mim e me beijou. Mas dessa vez não foi um beijo hesitante. Foi um beijo de quem tinha fome, de quem estava cansado de fingir que não sentia nada. Eu respondi com a mesma intensidade, e pela primeira vez em décadas, eu me permiti sentir desejo. As mãos dele, que ainda funcionavam perfeitamente, exploraram meu corpo com uma reverência que me fez chorar. Ele tocava meu rosto, meu pescoço, descia pelos ombros, e cada toque era como uma promessa de que eu ainda era desejável, de que eu ainda era mulher.
Eu sabia que era errado. Deus do céu! Eu sabia que aquilo estava destruindo qualquer resquício de moral que eu ainda tinha. Ele era meu sogro, o pai do meu marido, um homem que eu deveria estar cuidando com respeito e distância. Mas a verdade é que naquele momento eu não conseguia mais me importar com o que era certo ou errado. Eu só queria sentir, só queria ser tocada, só queria ser amada. Nem que fosse uma mentira, nem que fosse errado, nem que fosse o caminho mais rápido para o inferno. Porque viver daquele jeito que eu estava vivendo já era o inferno. E pelo menos ali, nos braços dele, eu encontrava um pedaço de paraíso. A culpa vinha depois. Sempre vinha. Quando eu me levantava daquela cama, arrumava minha roupa, passava a mão no cabelo tentando apagar os rastros do que tinha acontecido, a culpa caía sobre mim como um peso de chumbo. Eu ia para a cozinha, lavava a louça com as mãos trêmulas, olhava para a aliança no meu dedo e me perguntava que tipo de mulher eu tinha me tornado. Mas quando a noite chegava e Reinaldo entrava em casa trazendo aquele perfume de traição grudado na pele, quando ele mal olhava para mim e ia direto deitar, a culpa diminuía um pouco. Porque se ele podia me trair descaradamente, por que eu não podia buscar consolo em outro lugar, mesmo que esse lugar fosse tão errado? Numa dessas noites, eu estava na cozinha fazendo chá quando ouvi um barulho estranho vindo do quarto de Nazareno. Era tarde, já passava das 11, e eu achei que ele podia estar passando mal. Fui até lá em pés descalços, o coração apertado de preocupação, e quando cheguei perto da porta que estava entreaberta, o que eu vi me deixou sem ar. Nazareno estava na cama, mas não estava deitado imóvel como sempre. Ele estava mexendo o pé debaixo do lençol, um movimento pequeno, mas impossível, ajeitando a coberta sobre si. As pernas que os médicos disseram que estavam mortas se moviam. Eu prendi a respiração, as lágrimas brotando instantaneamente. Ele estava mentindo. Ele podia se mexer e estava escondendo isso de todo mundo, inclusive de mim. Mas por quê? Por que ele mentiria sobre uma coisa tão importante? Fiquei ali parada, escondida na penumbra do corredor, tentando processar o que tinha acabado de ver. Será que os médicos tinham errado o diagnóstico? Será que ele tinha melhorado e não contou para ninguém? Ou será que ele nunca esteve completamente paralisado e estava fingindo o tempo todo? As perguntas giravam na minha cabeça como um turbilhão, mas eu não tinha coragem de entrar ali e confrontá-lo naquela hora. Voltei para a cozinha, o chá esfriando na caneca, e fiquei ali sentada no escuro até o amanhecer. Minha mente não parava. Se ele podia se mexer, se ele estava mentindo, isso mudava tudo. Significava que ele estava me usando, que estava se aproveitando da situação? Ou significava que ele estava tão desesperado quanto eu, tão sozinho, que preferiu continuar fingindo para não perder a única pessoa que ainda o tratava com carinho? Eu não sabia o que pensar, não sabia o que sentir, mas uma coisa eu sabia: eu precisava de respostas. Na manhã seguinte, entrei no quarto dele para dar o café com uma determinação que eu não tinha antes. Coloquei a bandeja na mesinha, ajeitei os travesseiros, e quando ia sair, ele segurou minha mão. Valdirene, senta aqui um pouco. Eu sentei, o coração batendo forte, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu disparei. Eu vi, Nazareno. Ontem à noite, eu vi você mexer as pernas. O silêncio que caiu entre nós foi ensurdecedor. Ele desviou o olhar, a vergonha escrita em cada linha do rosto envelhecido. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele suspirou fundo e começou a falar, a voz carregada de uma tristeza que me partiu. As pernas voltaram, Valdirene. Voltaram faz umas 3 semanas. Não completamente. Eu ainda não consigo andar, mas eu consigo mexer elas. Consigo sentir quando você me toca. Ele pausou, as lágrimas correndo pelo rosto dele. Eu não contei para ninguém porque eu tive medo. Medo de que se eu contasse, o Reinaldo ia me colocar num asilo e ia querer se livrar de mim de uma vez. E eu tive medo de que você parasse de cuidar de mim do jeito que cuida, que você se afastasse. Porque você, Valdirene, você é a única coisa boa que me aconteceu em muitos anos. E eu não queria perder isso. Não queria perder você. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Ele estava mentindo sim, mas não por maldade. Estava mentindo por medo, por solidão, pela mesma carência desesperada que me fazia voltar para aquele quarto todos os dias, mesmo sabendo que estava errado.
Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos, olhei fundo naqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, e disse a verdade que estava no meu coração. Eu não vou te abandonar, Nazareno. Eu não consigo mais. E beijei ele de novo, selando um pacto que a gente sabia que era perigoso demais para durar, mas que nenhum de nós tinha forças para romper. Eu tô muito feliz que você está aqui me escutando até agora. De verdade, sei que essa história não é fácil de ouvir, mas é real, é minha e precisa ser contada. E se você está sentindo que essa história está tocando algo dentro de você, que talvez você também já se sentiu invisível, esquecido, deixado de lado por quem deveria te amar, eu quero te pedir uma coisa com muito carinho. Deixa aqui nos comentários seu nome e de onde você é. Me conta que tipo de história te toca mais, o que você gosta de ouvir aqui no canal. Não precisa falar da sua vida se não quiser, mas deixa eu saber que você está aí, que você existe, porque às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho nessa caminhada difícil que é viver. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque essas histórias verdadeiras que mexem com a alma da gente vão continuar vindo, e eu quero você aqui comigo nessa jornada. Depois daquela confissão, alguma coisa mudou entre nós de um jeito irreversível. Não era mais só uma aproximação perigosa, era um segredo compartilhado que nos unia de uma forma que ia além do desejo. Nazareno tinha me contado a verdade sobre as pernas, tinha me mostrado sua vulnerabilidade mais profunda, e eu tinha escolhido ficar. E essa escolha, por mais errada que fosse aos olhos de qualquer pessoa, me deu uma sensação de poder que eu não tinha há décadas. Eu tinha escolhido algo por mim, para mim, sem pensar no que os outros iam achar, sem me importar com a moral ou com o julgamento. E isso, Deus me perdoe, me fazia sentir livre. As tardes se tornaram ainda mais intensas. Com a casa vazia e só nós dois ali, a gente se permitia viver aquela fantasia proibida sem medo. Eu deitava ao lado dele na cama e a gente ficava horas conversando, se beijando, me deixando tocar de um jeito que há anos ninguém me tocava. As mãos dele exploravam meu corpo com uma dedicação que me fazia tremer, e eu respondia com a mesma fome, a mesma necessidade desesperada de sentir que ainda era desejada, que ainda era capaz de provocar algo em alguém. E o corpo dele, apesar da idade, apesar das limitações, respondia a mim de uma forma que provava que o desejo não tem prazo de validade, que a necessidade de conexão não morre só porque o corpo envelhece. Eu comecei a viver para aqueles momentos. Acordava de manhã já pensando na hora em que Reinaldo ia sair e eu ia poder ficar sozinha com Nazareno. Caprichava no almoço dele, escolhia as roupas que eu sabia que ele gostava de ver em mim, passava um perfume leve que ele tinha dito uma vez que gostava. Eu tinha voltado a me cuidar, não por obrigação, mas porque eu queria ser bonita para ele, queria ser desejada por ele. E toda vez que eu via o jeito que ele me olhava, com aquele brilho nos olhos que misturava desejo e ternura, eu me sentia mais viva do que tinha me sentido em toda a minha vida de casada. Mas a vida tem um jeito cruel de cobrar o preço das escolhas erradas, e eu estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Reinaldo tinha começado a voltar para casa mais cedo algumas vezes, sem avisar, e aquilo me deixava numa tensão constante. Eu tinha medo de ser pega, medo de que ele descobrisse o que estava acontecendo debaixo do próprio teto dele. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que queria que ele descobrisse, que queria jogar na cara dele que, enquanto ele estava por aí, me traindo com quem sabe quantas mulheres, eu também tinha encontrado consolo em outro lugar, mesmo que esse lugar fosse o mais improvável e proibido possível. Foi numa tarde de agosto, o céu estava daquele azul intenso de inverno seco, que as coisas começaram a desmoronar. Reinaldo tinha saído logo depois do almoço, como sempre, e eu estava no quarto com Nazareno. A gente estava deitado na cama, eu encostada no peito dele, a mão dele nos meus cabelos, quando escutamos o barulho inconfundível da porta da frente abrindo. Meu sangue gelou. Eu me levantei num pulo, arrumei minha roupa com as mãos trêmulas, passei a mão no cabelo tentando disfarçar, enquanto Nazareno rapidamente se ajeitava na cama, puxando o lençol até o peito. Meu coração batia tão forte que doía. Reinaldo entrou no corredor chamando meu nome, e eu saí do quarto,
com as pernas bambas, fechando a porta atrás de mim. Tô aqui, Reinaldo. Aconteceu alguma coisa? Ele me olhou de um jeito estranho, os olhos percorrendo minha roupa amarrotada, meu rosto corado. Esqueci as chaves do carro. Você tá bem? Tá vermelha. Eu forcei um sorriso, o coração ainda disparado. Tô sim. Só tava fazendo limpeza no quarto do seu pai. Tá um calor lá dentro. Ele pegou as chaves na mesinha da sala e saiu sem dizer mais nada, mas aquele olhar dele ficou gravado na minha mente. Ele tinha desconfiado de alguma coisa. Eu tinha certeza. Naquela noite, quando Reinaldo voltou para casa, ele estava diferente. Tinha uma tensão no ar que eu não conseguia decifrar, um jeito dele de me olhar que me deixava nervosa. A gente jantou em silêncio e quando ele terminou, ao invés de ir para a sala ver televisão como sempre fazia, ele ficou sentado na mesa me encarando. Valdirene, eu preciso contratar alguém para te ajudar com meu pai. As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Como assim, Reinaldo? Eu tô dando conta. Não precisa gastar dinheiro com isso. Ele balançou a cabeça, a voz firme. Não é questão de dar conta ou não. Você tá cansada, eu vejo. E não é justo você ficar sozinha com essa responsabilidade o tempo todo. Vou contratar uma cuidadora para vir durante a tarde, pelo menos algumas horas por dia. Eu tentei argumentar. Tentei convencê-lo de que não era necessário, mas ele não quis ouvir. E no fundo, eu sabia que aquilo não era bondade da parte dele. Era controle. Ele tinha percebido alguma coisa. Tinha sentido que algo estava diferente e estava colocando uma barreira entre mim e Nazareno. 2 dias depois, a cuidadora apareceu. Ela se chamava Edileuza, uma mulher de uns 60 anos, baixinha, forte, com o cabelo grisalho preso num coque apertado e um jeito profissional de quem já tinha cuidado de muitos velhos na vida. Ela chegava todo dia depois do almoço e ficava até às 6 da tarde, e aquelas 5 horas eram uma tortura para mim. Edileuza ocupava o espaço que era meu e de Nazareno. Ela dava banho nele, trocava a roupa dele, conversava com ele, e eu ficava ali de fora, assistindo aquilo como se estivesse vendo alguém roubar o que era meu. Os olhares que eu e Nazareno trocávamos quando ela estava no quarto eram carregados de uma angústia silenciosa, de uma saudade de quando podíamos ficar sozinhos, de quando aquele espaço era só nosso. Eu não aguentei. Aquilo por muito tempo. Na primeira semana, já estava desesperada. Foi numa tarde, quando Edileuza estava na cozinha tomando café, que eu me aproximei dela com o coração na mão. Dona Edileuza, a senhora é uma excelente profissional, mas eu queria te fazer uma proposta. Ela me olhou com aqueles olhinhos espertos, esperando. Eu respirei fundo e continuei. O que o senhor paga para a senhora vir aqui das 2 às 6, eu pago o mesmo para a senhora ir embora às 3. O Reinaldo não precisa saber. Eu só preciso de um tempo sozinha com meu sogro. Ele fica mais calmo comigo, a senhora entende? Eu peguei o dinheiro que tinha guardado da feira, algumas notas amassadas, e coloquei na mão dela. Edileuza olhou para o dinheiro, depois para mim, e eu vi a hesitação nos olhos dela. Ela sabia que aquilo não estava certo, que tinha algo estranho naquele pedido, mas o dinheiro falou mais alto. Tá bom, dona Valdirene, mas se o seu marido descobrir e eu perder o emprego, a senhora me arruma outro, combinado? Eu concordei com a cabeça, aliviada. E a partir daquele dia, Edileuza começou a sair às 3 da tarde, e eu voltei a ter minhas tardes com Nazareno. Mas aquele arranjo, eu sabia, era uma bomba relógio esperando para explodir. Durante algumas semanas, conseguimos manter aquela farsa. Edileuza ia embora cedo. Eu e Nazareno tínhamos nosso tempo juntos, e quando o Reinaldo chegava à noite, tudo parecia normal. Mas a culpa estava crescendo dentro de mim como uma erva daninha. Não era só a culpa de estar traindo meu marido com o pai dele, era a culpa de estar pagando alguém para esconder isso, de estar construindo uma mentira em cima de outra mentira, de estar afundando num buraco cada vez mais fundo sem conseguir parar. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto escuro do quarto, ouvindo Reinaldo roncar ao meu lado e me perguntando como é que eu tinha chegado até ali. Como é que uma mulher de 52 anos, que sempre foi direita, que sempre tentou fazer o que era certo, tinha se transformado naquilo? Eu era uma adúltera, uma mentirosa, uma mulher que tinha cruzado todas as linhas que a moral e a decência traçam.
E o pior de tudo é que mesmo sentindo tudo isso, mesmo sabendo que estava errado, eu não conseguia parar, porque aqueles momentos com Nazareno eram a única coisa que me fazia sentir que eu ainda importava, que eu ainda existia. Mas a verdade, como sempre acontece, encontrou um jeito de vir à tona. E quando veio, destruiu tudo. E se você que está me ouvindo agora, se essa história está tocando algo dentro de você, se está fazendo você refletir sobre sua própria vida, suas próprias escolhas, eu queria te pedir algo com muito carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. Esse gesto pequeno, mas cheio de significado, ajuda essas histórias verdadeiras a chegarem a mais pessoas que também estão passando por momentos difíceis, que também se sentem sozinhas, que também precisam saber que não estão erradas por sentir o que sentem. Sua ajuda faz toda a diferença para mim, de verdade. Obrigada de coração por estar aqui. Foi Edileuza quem entregou tudo. Eu devia imaginar que uma hora ou outra a consciência dela ia pesar. Ou talvez fosse só o medo de perder o emprego se Reinaldo descobrisse por outro meio. Não importa o motivo. O fato é que numa noite, quando meu marido chegou do trabalho, ela estava esperando ele na varanda. Eu vi, da janela da cozinha, vi os dois conversando baixo. Vi o jeito como ela gesticulava e ele ficava cada vez mais tenso, o rosto endurecendo a cada palavra que ela dizia. Meu estômago se revirou. Eu sabia. Eu simplesmente sabia que minha vida estava prestes a desmoronar. Reinaldo entrou em casa como um furacão. Nem tirou as botas sujas de graxa, foi direto para a sala, onde eu estava fingindo assistir à novela, as mãos geladas, segurando o controle remoto com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ele parou na minha frente, bloqueando a televisão, e quando eu olhei para o rosto dele, vi uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Que palhaçada é essa, Valdirene? A voz dele saiu rouca, controlada, mas carregada de um veneno que me queimou. Eu tentei fingir que não entendia. Do que você está falando, Reinaldo? Ele deu um passo à frente, o dedo apontado para mim como uma arma. A cuidadora acabou de me contar que você paga ela todo dia para ir embora mais cedo. Que história é essa? O que você tanto faz sozinha aqui com meu pai a tarde inteira? As palavras dele caíram sobre mim como pedradas. Eu abri a boca para tentar explicar, para inventar uma desculpa qualquer, mas nada saiu. Minha mente estava em branco, o medo tinha tomado conta de tudo, e foi naquele silêncio culpado que Reinaldo entendeu. Eu vi a compreensão se instalando no rosto dele, vi o nojo, a raiva, a humilhação se misturando numa expressão que eu jamais vou esquecer. Não acredito. Não acredito que você... Ele não conseguiu nem terminar a frase, como se as palavras fossem sujas demais para sair da boca dele. Você e meu pai? É isso? É isso que você está fazendo enquanto eu tô quebrando a cabeça trabalhando para sustentar essa casa? Eu me levantei, as pernas tremendo, tentando me defender de alguma forma. Reinaldo, não é o que você está pensando. Eu só... Mas ele não deixou eu terminar. Cala a boca! Ele gritou com uma violência que me fez dar um passo para trás. Cala essa boca mentirosa. Você é nojenta, Valdirene. Nojenta. Como você pode fazer uma coisa dessas com meu pai? Ele tá doente, ele tá vulnerável, e você se aproveita disso? Que tipo de mulher você é? As palavras dele eram facas me rasgando por dentro, cada acusação me fazendo encolher mais e mais. E o pior é que eu não conseguia me defender, porque no fundo, ele estava certo. Eu tinha feito algo imperdoável. Foi quando ouvimos a voz de Nazareno vindo do quarto. A culpa. Não é dela, Reinaldo. A culpa é minha. Reinaldo virou para o corredor, os olhos arregalados de incredulidade, e marchou até o quarto do pai. Eu corri atrás dele, o coração disparado, sabendo que aquilo ia acabar muito mal. Nazareno estava sentado na cama, o rosto pálido, mas a expressão determinada. A culpa é minha, meu filho. Fui eu que comecei tudo isso. Fui eu que me aproximei dela, que a seduzi. Ela estava sozinha, abandonada por você, e eu. Reinaldo não deixou ele terminar. Avançou para perto da cama, o rosto deformado pela raiva. Como o senhor pode fazer isso comigo? Como? A voz dele quebrou, e pela primeira vez eu vi lágrimas nos olhos do meu marido. Nazareno segurou o olhar do filho, e o que ele disse a seguir foi como uma sentença de morte para tudo.
Porque eu me apaixonei por ela, Reinaldo. Eu me apaixonei pela sua mulher e ela por mim. E tudo isso aconteceu porque você a abandonou, porque você andou por aí fazendo suas sujeiras enquanto ela definhava aqui sozinha cuidando de mim. Você não tem moral nenhuma para me julgar, meu filho. Nenhuma. O silêncio que caiu naquele quarto foi pesado como chumbo. Reinaldo olhou para o pai, depois para mim. E o que eu vi naquele olhar foi o fim de tudo. Não era só raiva, era decepção, era humilhação, era a quebra total de qualquer respeito que ainda pudesse existir entre nós. Ele saiu do quarto sem dizer mais nada. E eu ouvi a porta da frente bater com tanta força que as paredes tremeram. Fiquei ali parada, as pernas sem forças para me sustentar, e desabei no chão chorando. Nazareno tentou me chamar, tentou me consolar, mas eu não conseguia nem olhar para ele. Tudo tinha desmoronado, tudo. E eu sabia que daquele momento em diante, minha vida nunca mais seria a mesma. Reinaldo voltou para casa 3 dias depois, e quando voltou, não estava sozinho. Trouxe um advogado. Os papéis do divórcio foram jogados na minha frente sem cerimônia, sem conversa. Você tem uma semana para sair da minha casa, e leva o mínimo possível, porque nada aqui é seu. Nada. Eu tentei argumentar, tentei dizer que aquela casa também era minha, que eu tinha passado 27 anos cuidando dela, mas ele não quis saber. E a verdade é que eu não tinha forças para brigar. Eu tinha vergonha demais, culpa demais, para lutar por alguma coisa. E quanto a Nazareno, Reinaldo resolveu o destino dele com a mesma frieza. Meu pai vai para um asilo. Já tá tudo acertado. Vou levar ele amanhã mesmo. Quando eu ouvi aquilo, meu coração se partiu. Corri para o quarto de Nazareno e encontrei ele chorando, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Ele vai me colocar num asilo, Valdirene. Vai me jogar lá e nunca mais voltar para me ver. Eu vou morrer sozinho num lugar daqueles. Eu abracei ele, os dois chorando juntos, sabendo que aquilo era o fim, que a gente tinha pagado o preço mais alto possível por alguns meses de uma felicidade roubada. No dia seguinte, vi Reinaldo colocar o pai na cadeira de rodas e levar ele para fora. Nazareno olhou para trás uma última vez, os olhos encontrando os meus, e naquele olhar tinha tudo. Tinha amor, tinha arrependimento, tinha despedida. E então ele sumiu. Sumiu da minha vida sem que eu pudesse me despedir direito, sem que eu pudesse dizer a ele que apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento que aquilo causou, eu não me arrependia de ter me sentido viva nos braços dele. Eu saí daquela casa uma semana, depois com 3 malas de roupa e uma caixa de objetos pessoais. 27 anos da minha vida cabiam em 3 malas. Fui morar num quartinho alugado na periferia da cidade, um lugar pequeno, úmido, com paredes descascadas e uma janela que dava para um muro cinza. Mas o pior não era a pobreza do lugar, era o olhar das pessoas na rua. A história tinha se espalhado pela cidade inteira, do jeito que sempre se espalha em cidade pequena, aumentada, distorcida, transformada em algo ainda mais sujo do que já era. Eu era a mulher que tinha se envolvido com o sogro, a sem vergonha, a imoral. As vizinhas desviavam o olhar quando me viam. As conhecidas da igreja pararam de me cumprimentar. Até a moça do mercado me tratava com desprezo. A solidão que eu sentia antes, quando ainda estava casada, não era nada comparada à solidão que eu senti depois. Porque antes eu era invisível, mas agora eu era visível demais, mas pelo pior motivo possível. Eu era o exemplo do que não fazer, a mulher que todos usavam para ensinar suas filhas sobre moral e decência. E a pior parte é que eu não conseguia nem me defender, porque no fundo, tudo o que diziam era verdade. Eu tinha feito aquilo, eu tinha traído meu marido com o sogro, eu tinha cruzado a linha mais proibida que existe. As noites eram as piores. Eu deitava naquela cama estreita, olhando para o teto rachado, e me perguntava se tinha valido a pena. Eu tinha perdido tudo, minha casa, meu casamento, meu nome, minha dignidade. E por quê? Por alguns meses de sentir que eu importava para alguém? Por algumas tardes de me sentir desejada? Por alguns beijos roubados e abraços escondidos? O preço tinha sido alto demais. Mas quando eu fechava os olhos e lembrava do jeito que Nazareno me olhava, do jeito que ele tocava meu rosto com aquela ternura,
Do jeito que ele me fazia sentir viva, eu não conseguia me arrepender completamente. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Passaram-se os meses e a vida continuou do jeito que a vida sempre continua, indiferente ao nosso sofrimento. Eu arrumei um emprego como diarista, limpando casas de gente que antes eu cumprimentava como igual e que agora me tratava como inferior. Ganhava pouco, mal dava para pagar o aluguel e a comida, mas era o que eu tinha. E toda noite, quando eu voltava para aquele quartinho, eu pensava em Nazareno. Me perguntava como ele estava, se estava bem tratado naquele asilo, se pensava em mim também, se arrependia ou se, como eu, guardava aquelas memórias como um tesouro proibido no fundo do coração. E foi numa tarde de chuva, 6 meses depois de tudo ter acabado, que eu recebi uma ligação que mudaria tudo de novo. Era um número desconhecido. Eu quase não atendi, porque naqueles dias eu não tinha mais ninguém que me ligasse, nenhum amigo, nenhum parente próximo. Mas alguma coisa me fez deslizar o dedo na tela e atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina, jovem, profissional. Alô? Estou falando com a senhora Valdirene? Meu coração apertou. Sim, sou eu. Quem fala? Houve uma pausa, e então ela disse as palavras que fizeram meu mundo parar de girar. Aqui é do Asilo São Vicente de Paula. A senhora é família do senhor Nazareno? Minhas pernas fraquejaram. Ele tá bem? Aconteceu alguma coisa? A voz dela ficou mais suave, mais cuidadosa. Senhora, o senhor Nazareno está muito debilitado. Ele teve uma pneumonia grave e não está respondendo bem ao tratamento. Ele pediu para ligarmos para a senhora. Disse que a senhora é a única pessoa que ele quer ver. Eu não pensei 2 vezes. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado para a comida da semana, vesti a roupa menos velha que eu tinha e peguei o ônibus para a cidade vizinha onde ficava o asilo. A viagem durou quase 2 horas. 2 horas em que meu coração não parou de bater descompassado. 2 horas em que eu rezei todas as orações que eu sabia para que ele ainda estivesse vivo quando eu chegasse lá. Quando desci do ônibus, estava chovendo fino, aquela garoa gelada de fim de tarde que molha aos poucos. Corri pelas ruas até chegar no portão do asilo, um prédio antigo, cinza, com grades nas janelas e um cheiro de desinfetante que chegava até a calçada. A recepcionista me levou até o quarto dele. Era um lugar pequeno, com 4 camas dividindo o espaço, paredes descascadas, uma janela suja que mal deixava a luz entrar. Mas eu só tinha olhos para ele. Nazareno estava deitado na cama do canto, magro demais, pálido demais, o rosto afundado e os olhos fechados. Aproximei devagar, o coração partido, e segurei a mão dele. Era uma mão fria, fraca, tão diferente daquela que me tocava com força e carinho meses atrás. Nazareno, eu sussurrei, a voz embargada. Sou eu, Valdirene. Eu tô aqui. Ele abriu os olhos com dificuldade, e quando me viu, um sorriso fraco apareceu nos lábios rachados. Você veio, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Eu tinha medo que você não viesse. Segurei a mão dele com mais força, as lágrimas caindo livremente agora. Eu sempre vou vir quando você precisar de mim. Sempre. A gente ficou ali, de mãos dadas, sem dizer nada por um tempo, só sentindo a presença um do outro. E então ele começou a falar, com uma dificuldade imensa, as palavras saindo entrecortadas pela falta de ar. Eu preciso te contar uma coisa, Valdirene. Uma coisa que eu nunca tive coragem de dizer antes. Eu me aproximei, mas a cabeça perto do rosto dele para conseguir ouvir. Aquele dia que você me viu mexendo as pernas no escuro, ele pausou para respirar. Não foi a primeira vez. Eu já conseguia mexer elas há mais tempo, desde antes de você começar a me cuidar. Meu sangue gelou. Eu não entendia o que ele estava dizendo. Como assim, Nazareno? Ele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo rosto envelhecido. Os médicos tinham errado o diagnóstico, Valdirene. Eles disseram que eu nunca ia andar de novo, mas depois de algumas semanas, a sensibilidade começou a voltar. Devagar, mas voltou. Eu conseguia mexer os dedos, conseguia dobrar os joelhos um pouquinho. Não o suficiente para andar, mas o suficiente para não ser completamente inútil. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas por que você não contou? Por que você continuou fingindo? Ele abriu os olhos e me encarou com uma tristeza tão profunda que doeu fisicamente em mim. Porque eu tinha medo do meu filho. Me mandar embora.
Me colocar num lugar desses antes do tempo. E porque quando você começou a cuidar de mim, quando você começou a me tratar com aquele carinho, aquela atenção, eu não quis que aquilo acabasse. Eu me senti vivo de novo pela primeira vez em anos. E eu sabia que se você descobrisse que eu não era tão inválido quanto parecia, você ia parar de me cuidar daquele jeito, ia criar distância. Então eu continuei fingindo. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava contar. A verdade, as palavras dele eram como punhais no meu peito. Tudo tinha sido uma mentira desde o início. Ele tinha me usado, tinha fingido ser mais frágil do que era para me manter por perto, para conseguir a atenção que ele queria. E eu, idiota que era, tinha caído completamente naquela armadilha. Então você mentiu para mim esse tempo todo? Você me usou? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, carregada de uma dor que eu não sabia que ainda podia sentir. Ele apertou minha mão, com a pouca força que tinha. Não, Valdirene. Eu menti sobre as pernas, isso é verdade. Mas tudo o mais foi real. O que eu sentia por você era real. O jeito que você me fazia sentir era real. Eu me apaixonei por você de verdade, e isso não foi fingimento. Por favor, acredita em mim. Eu queria acreditar. Deus sabe o quanto eu queria acreditar que pelo menos aquele sentimento tinha sido verdadeiro. Mas a verdade é que eu não sabia mais em que acreditar. Eu tinha perdido tudo. Por ele, tinha destruído minha vida, minha reputação, meu casamento, e agora descobria que a base de tudo era uma mentira. Como eu podia confiar em qualquer palavra que saía da boca dele? Me levantei da cadeira, soltando a mão dele. Eu preciso ir embora, Nazareno. Eu não consigo ficar aqui agora. Ele tentou me segurar, os olhos desesperados. Por favor, não vá embora. Eu não tenho mais ninguém. Você é tudo que me resta. Mas eu já estava na porta. Parei e olhei para trás uma última vez. Você deveria ter me contado a verdade desde o começo. A gente podia ter construído algo real, algo honesto, mas você escolheu a mentira. E agora eu não sei mais o que era verdade e o que era manipulação. E saí dali sem olhar para trás, mesmo ouvindo ele me chamar, mesmo ouvindo a angústia na voz dele. Caminhei pela chuva até o ponto de ônibus, o corpo tremendo de frio e de raiva e de tristeza, tudo misturado. Sentei no banco molhado da parada e chorei como não chorava há meses. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca ia recuperar, por ter sido tão ingênua, tão necessitada de afeto que tinha me deixado ser usada daquele jeito. O ônibus demorou quase 1 hora para chegar, e quando finalmente entrei nele, estava encharcada até os ossos. A viagem de volta foi um borrão. Eu nem lembro direito do caminho. Só lembro de ficar olhando pela janela embaçada, vendo as luzes da cidade passar, pensando em como a minha vida tinha se tornado um desastre. Completo. Quando cheguei no quartinho, era noite alta. Tirei a roupa molhada, coloquei um pijama velho e deitei na cama sem nem jantar. Fiquei ali, olhando para o teto, a mente girando sem parar, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas em que eu tentei seguir em frente, tentei focar no trabalho, tentei não pensar nele, mas era impossível. Toda noite eu acordava no meio da madrugada pensando nele sozinho naquele asilo, doente, morrendo. Talvez, e a raiva que eu sentia misturada com uma preocupação que eu não conseguia apagar. Porque por mais que ele tivesse mentido, por mais que tivesse me usado, uma parte de mim ainda se importava. Uma parte de mim ainda amava aquele homem, e isso me deixava furiosa comigo mesma. Foi numa manhã, quando eu estava limpando a casa de uma das patroas, que meu celular tocou de novo. Era o mesmo número do asilo. Dessa vez, a voz do outro lado era grave, masculina. Senhora Valdirene, aqui é o Dr. Armando, do Asilo São Vicente de Paula. Eu sinto muito ter que informar, mas o senhor Nazareno faleceu ontem à noite. Foi tranquilo. Ele dormiu e não acordou mais. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre. Ele tinha morrido. Nazareno tinha morrido. E a última vez que eu tinha visto ele, eu tinha ido embora com raiva. Tinha me recusado a ficar. Tinha deixado ele sozinho nos últimos dias de vida dele. Desliguei o telefone e me apoiei na parede. As pernas sem forças. A patroa veio perguntar se eu estava bem, mas eu nem consegui responder.
Peguei minha bolsa e saí correndo, nem me importando se ia perder aquele serviço, nem me importando com mais nada. Fui direto para o asilo de novo, dessa vez para o velório dele. Quando cheguei, o caixão já estava lá, simples, barato, e só tinha mais 3 pessoas na sala. O padre, a assistente social do asilo e uma enfermeira que tinha cuidado dele nos últimos dias. Nenhum parente, nenhum amigo, só eu, a mulher que ele tinha amado e mentido ao mesmo tempo. Aproximei do caixão com as pernas trêmulas e olhei para o rosto dele. Estava em paz. Finalmente em paz depois de tanto sofrimento. Segurei a beirada do caixão e deixei as lágrimas caírem. Me desculpa, eu sussurrei. Me desculpa por ter ido embora. Me desculpa por não ter ficado com você até o final. Você não merecia morrer sozinho. Não importa o que você fez. E ali, ao lado daquele caixão, eu finalmente entendi uma verdade. Dolorosa. Nazareno tinha mentido, sim. Mas ele tinha mentido porque estava desesperado, porque estava sozinho, porque queria ser amado tanto quanto eu. E no final, a gente era igual. 2 náufragos se agarrando um no outro numa tempestade, sem se importar se o barco estava afundando, só querendo não morrer sozinhos. O enterro foi no dia seguinte, num cemitério público nos arredores da cidade. Eu fui a única que acompanhou o caixão até o túmulo. Nem Reinaldo apareceu. O filho deixou o pai ser enterrado como indigente, sem uma flor, sem uma palavra, sem nada. E quando a terra começou a cair sobre o caixão, eu me despedi dele em silêncio, agradecendo pelos momentos que a gente teve, mesmo que tenham sido errados, mesmo que tenham me custado tudo. Porque por alguns meses da minha vida, eu tinha sido vista, eu tinha sido desejada, eu tinha sido amada, mesmo que de uma forma imperfeita e proibida. Voltei para o quartinho naquela tarde com o coração mais leve, de um jeito estranho. A raiva tinha ido embora, e no lugar dela ficou só uma tristeza mansa, uma aceitação de que a vida é complicada, que as pessoas são imperfeitas, que o amor nem sempre é limpo e correto como nos filmes. Às vezes o amor é bagunçado, é errado, é perigoso, mas não deixa de ser amor por causa disso. E se você chegou até aqui comigo nessa história dolorosa, nessa confissão que me custou tanto coragem para contar, eu quero te agradecer de coração. Quero que você deixe seu nome aqui embaixo. Me conta de onde você é. Me diz se você já passou por alguma situação difícil parecida, onde teve que escolher entre o que era certo e o que te fazia sentir vivo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque essas histórias verdadeiras, que mexem com a alma, que fazem a gente pensar sobre nossas próprias escolhas, vão continuar vindo. Eu preciso de você aqui comigo, nessa caminhada. Depois do enterro de Nazareno, eu pensei que finalmente conseguiria virar aquela página suja da minha vida e seguir em frente. Mas a verdade é que algumas páginas, por mais que a gente tente arrancar do livro, deixam marcas permanentes. Eu continuei trabalhando como diarista, limpando casas, lavando roupas de gente que me olhava com desprezo mal disfarçado. A cidade pequena nunca esquece, nunca perdoa. Eu era para sempre a mulher que tinha se envolvido com o sogro. E não importava quanto tempo passasse, aquela era a única coisa que as pessoas enxergavam quando me olhavam. Os meses foram passando devagar, pesados como chumbo. Eu acordava de manhã sem vontade de levantar da cama. Trabalhava o dia inteiro sem sentir nada. Voltava para o quartinho e deitava cedo só para não ter que ficar acordada com meus próprios pensamentos. A solidão que eu sentia agora era diferente daquela que eu sentia quando ainda era casada. Antes eu era sozinha, mas tinha uma casa, tinha uma rotina, tinha pelo menos a ilusão de que fazia parte de alguma coisa. Agora eu era sozinha de verdade, sem ninguém, sem nada, flutuando num vazio que não tinha fim. Foi numa tarde de novembro, quase 8 meses depois da morte de Nazareno, que algo aconteceu que me tirou daquela letargia. Eu estava voltando do mercado com 2 sacolas pesadas, suando debaixo do sol forte, quando vi uma mulher parada na frente do portão do prédio onde eu morava. Ela era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo loiro descolorido preso num rabo de cavalo, roupa justa demais para o corpo cheio, maquiagem borrada pelo calor. Quando ela me viu, veio na minha direção com passos decididos. "Você é a Valdirene?" A voz dela era estridente,
nervosa. Meu coração apertou. Sou sim. Por quê? Quem é você? Ela deu uma risada amarga, sem humor. Eu sou a Jéssica, a mulher que o Reinaldo estava comendo enquanto você cuidava do velho dele. As palavras saíram da boca dela como cuspe, e eu fiquei ali parada, segurando as sacolas, tentando processar o que estava acontecendo. Essa era ela, a mulher que tinha destruído meu casamento, que tinha levado meu marido para longe de mim, que tinha sido o motivo de eu buscar consolo nos braços proibidos de Nazareno. E agora ela estava ali, na minha frente, com a cara de pau de vir falar comigo. O que você quer? Eu consegui perguntar, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela cruzou os braços, o rosto contorcido numa mistura de raiva e desespero. Eu quero que você saiba que aquele miserável me largou. Depois de quase 2 anos juntos, depois de eu ter largado meu emprego para ficar disponível quando ele quisesse, depois de tudo, ele me jogou fora como lixo. Disse que não queria mais nada comigo, que estava com outra. Ela pausou, os olhos brilhando de lágrimas de raiva. E sabe o pior? Ele ficou com tudo que eu dei para ele. Dinheiro que eu tinha guardado, presente caro que eu comprei. Ele sumiu e me bloqueou de tudo. Eu deveria ter sentido satisfação. Deveria ter sentido que a justiça tinha sido feita, que ela estava colhendo o que plantou. Mas tudo que eu senti foi um cansaço profundo, uma tristeza pela humanidade inteira. E você veio aqui me contar isso por quê? O que você acha que eu posso fazer? Ela limpou o rosto com as costas da mão, borrando ainda mais a maquiagem. Eu só queria que você soubesse que ele não presta, que ele usou eu do mesmo jeito que usou você. E que a gente, 2 idiotas, perdemos tempo da nossa vida com um homem que não vale nada. E então, ela fez algo que eu não esperava. Ela começou a chorar de verdade, soluçando alto ali no meio da calçada. Uma mulher quebrada pela mesma dor que tinha quebrado eu. Sem pensar muito, coloquei as sacolas no chão e me aproximei dela. Não sei por que fiz aquilo, não sei de onde veio aquela compaixão, mas eu abracei ela. E ela se agarrou em mim como uma criança, chorando no meu ombro enquanto as pessoas passavam olhando com curiosidade. Ali, abraçadas no meio da rua, 2 mulheres que tinham sido usadas e descartadas pelo mesmo homem, eu entendi uma coisa. Reinaldo não era o vilão da minha história. Ou melhor, ele era um vilão, sim, mas eu também tinha minhas culpas. Eu tinha feito escolhas terríveis tentando preencher um vazio que ele tinha criado. E essas escolhas tinham consequências que eu ia carregar para sempre. Quando Jéssica se acalmou, eu a convidei para subir até o quartinho. Fizemos um café fraco, sentamos, na beirada da cama porque não tinha sofá, e conversamos. Ela me contou a história dela toda, como tinha conhecido Reinaldo num bar, como ele tinha mentido dizendo que era separado, como tinha se apaixonado pelas promessas vazias dele. E quanto mais ela falava, mais eu via como a gente era parecida. 2 mulheres carentes, famintas por atenção, que tinham se deixado usar por homens que não valiam o sofrimento. Antes de ir embora, ela me olhou nos olhos e disse algo que ficou gravado na minha alma. Sabe, Valdirene, eu julguei você quando soube da história com o sogro do Reinaldo. Achei você nojenta, sem moral. Mas agora, depois de tudo que eu passei, eu entendo. A solidão faz a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou que fosse capaz. E não é certo julgar ninguém quando a gente não sabe o tamanho da dor que a pessoa está sentindo. Aquelas palavras me libertaram de um jeito que eu não esperava, porque se até ela, que tinha sido parte do problema, conseguia entender, talvez eu pudesse começar a me perdoar também. Os dias foram ficando mais leves depois daquela conversa. Não que a vida tivesse melhorado materialmente. Eu ainda morava naquele buraco, ainda trabalhava em serviços pesados, ainda era julgada pelas pessoas. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu tinha parado de me odiar tanto, tinha começado a aceitar que eu era humana, que tinha errado, que tinha pagado um preço alto por isso, mas que merecia seguir vivendo mesmo assim. Comecei a frequentar uma igreja pequena no bairro, não por religiosidade, mas porque era o único lugar onde as pessoas me tratavam com um mínimo de respeito. A pastora era uma mulher simples, de uns 60 anos, que tinha uma sabedoria prática de quem tinha vivido muito. Ela sabia da minha história, todo mundo na cidade sabia, mas ela nunca me julgou. Um dia, depois do culto, ela me chamou para conversar.
Valdirene, eu vejo que você carrega um peso muito grande. Não é só a culpa. Pelo que você fez, é a culpa por ter se permitido ser feliz, mesmo que por um momento. E isso tá te matando por dentro. As palavras dela me acertaram em cheio. Era exatamente isso. Eu me sentia culpada não só pelo erro, mas por ter gostado daquele erro, por ter me sentido viva, por ter escolhido minha felicidade por alguns meses, mesmo sabendo que ia acabar mal. E aquela culpa estava me corroendo mais do que qualquer julgamento externo. A pastora segurou minha mão e disse com uma firmeza carinhosa: "Perdoa você mesma, filha. Deus já te perdoou há muito tempo. As pessoas vão julgar você para sempre, porque é mais fácil apontar o dedo do que olhar para os próprios erros. Mas você não precisa da aprovação delas. Você só precisa fazer as pazes com você mesma e seguir vivendo." E foi o que eu tentei fazer. Nos meses que se seguiram, eu comecei a reconstruir minha vida, tijolinho por tijolinho. Arrumei mais serviços, economizei um dinheirinho, consegui alugar um lugar um pouco melhor, com sala e quarto separados, uma cozinha pequena mas funcional. Comprei alguns móveis usados, plantas para deixar na janela, uma televisão velha que peguei quase de graça. Não era luxo, estava longe de ser a casa que eu tinha antes, mas era minha, construída com meu próprio suor, sem depender de marido nenhum. Fiz algumas amizades também. Outras mulheres da igreja que, como eu, tinham suas histórias complicadas, seus erros, suas dores. A gente se juntava aos domingos para tomar café depois do culto, conversava sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre como era difícil ser mulher nesse mundo que cobra tanto da gente, mas oferece tão pouco. E naquelas conversas, eu descobri que minha história não era única. Tinha mulher ali que tinha apanhado do marido por anos, que tinha sido traída, abandonada, humilhada. E cada uma, do seu jeito, estava tentando seguir em frente, estava tentando encontrar um sentido para continuar vivendo. Teve uma tarde que eu estava arrumando umas roupas velhas para doar que encontrei uma foto no fundo de uma gaveta. Era uma foto minha e do Reinaldo no dia do nosso casamento, 27 anos atrás. Eu era tão jovem, tão cheia de esperança, os olhos brilhando de uma ingenuidade que doía olhar agora. Segurei aquela foto por um longo tempo, lembrando de quem eu era naquele dia, dos sonhos que eu tinha, de como eu imaginava que seria a minha vida. E então, com uma calma que me surpreendeu, rasguei a foto em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não por raiva, mas porque aquela mulher não existia mais. Ela tinha morrido aos poucos durante aqueles 27 anos de casamento vazio. E o que tinha sobrado era eu, Valdirene, uma mulher de 53 anos que tinha errado feio, que tinha perdido tudo, mas que ainda estava de pé. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti orgulhosa disso, de ainda estar de pé, de não ter desistido mesmo quando tudo parecia perdido, de ter encontrado forças em mim que eu nem sabia que existiam. Porque a vida tinha me derrubado de um jeito brutal, tinha me esmagado, tinha cuspido em cima de mim, mas eu tinha levantado. E isso ninguém podia tirar de mim. Já faz quase 3 anos desde que tudo aquilo aconteceu. 3 anos desde que minha vida desmoronou e eu tive que aprender a construir uma nova do zero. Hoje eu tenho 55 anos, cabelos grisalhos que não escondo mais, rugas que contam cada lágrima que derramei, mãos calejadas de tanto trabalhar. Mas quando eu me olho no espelho agora, eu reconheço a mulher que me olha de volta. Não é mais aquela Valdirene perdida, invisível, que existia só para servir os outros. É uma mulher que errou, que pagou caro, mas que aprendeu a viver consigo mesma. A cidade ainda fala de mim, claro. Sempre vai falar. Em lugares pequenos assim, os escândalos viram lendas que passam de geração em geração. Tem mãe que usa minha história para assustar as filhas, para ensinar o que não fazer, como não ser. E tudo bem, porque eu sei que a história que elas contam não é completa. Elas falam da mulher imoral que traiu o marido com o sogro, mas não falam da mulher que foi abandonada dentro do próprio casamento, que foi deixada para definhar sozinha enquanto o marido vivia suas aventuras por aí. Elas julgam o erro, mas não veem o desespero que levou até ele. Eu encontrei o Reinaldo na rua há uns 6 meses. Foi num sábado de Mirmsinimdo. Manhã, eu estava voltando da feira com as sacolas cheias, quando o vi saindo da padaria.
Ele tinha envelhecido. Os cabelos estavam mais brancos, a barriga maior, os ombros curvados. Por um segundo, nossos olhos se encontraram, e eu vi naquele olhar tudo o que não foi dito naquele dia em que ele me expulsou de casa. Vi arrependimento, vi cansaço, vi solidão. Ele abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas eu desviei o olhar e continuei andando. Não tinha mais nada para falar com aquele homem. Ele fazia parte de um passado que eu tinha deixado para trás. Depois soube por uma conhecida da igreja que Reinaldo estava morando sozinho numa casinha pequena do outro lado da cidade. A oficina tinha falido. Ele tinha perdido a casa onde a gente morava, tinha vendido tudo para pagar dívidas. As mulheres que ele perseguiu tinham sumido quando o dinheiro acabou. E agora ele estava ali, velho, sozinho, colhendo exatamente o que plantou. Eu deveria ter sentido satisfação. Com aquela notícia, deveria ter pensado que a justiça tinha sido feita. Mas tudo que eu senti foi pena. Pena de 2 vidas desperdiçadas, de um casamento que nunca teve chance de dar certo, de 2 corações que erraram cada um do seu jeito. Quanto ao Nazareno, eu visito o túmulo dele todo mês. Levo flores baratas que compro na entrada do cemitério, limpo a lápide simples que eu mesma paguei para colocar com o dinheiro que juntei durante meses, e fico ali conversando com ele como se ele ainda pudesse me ouvir. Conto para ele como tem sido minha vida, as pequenas vitórias, os dias difíceis, as pessoas novas que conheci, e peço desculpas de novo, como faço todo mês, por ter ido embora naquele último encontro, por ter deixado ele morrer sozinho. Sei que ele não pode me ouvir. Sei que talvez nem tenha céu nem inferno, e a gente simplesmente deixe de existir quando morre. Mas aquelas visitas me fazem bem. Me lembram de que, apesar de tudo, daquele erro gigantesco, houve amor ali. Um amor torto, proibido, construído sobre mentiras e carências. Mas amor mesmo assim. Tem dias que são mais difíceis que outros. Dias em que a solidão aperta tanto que eu mal consigo respirar. Dias em que eu olho ao redor e vejo que não tenho ninguém de verdade. Nenhum filho, nenhum marido, nenhuma família. Nesses dias, a vontade de desistir vem forte. A vontade de só deitar e não levantar mais. Mas aí eu lembro de tudo que eu passei para chegar até aqui, de quantas vezes eu caí e levantei, de quantas lágrimas eu derramei, de quanta força eu tive que buscar lá no fundo da alma. E eu me levanto de novo, porque desistir agora seria desperdiçar tudo que eu conquistei, toda a luta que eu travei comigo mesma para aprender a me perdoar. Hoje eu trabalho como cozinheira num pequeno restaurante popular aqui do bairro. O dono me deu a oportunidade há 1 ano, mesmo sabendo da minha história, porque ele também é alguém que já errou muito na vida e sabe o quanto é difícil recomeçar. O salário não é muito, mas é honesto, é fixo e me dá uma dignidade que os serviços de diarista não me davam. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, vou para o restaurante, preparo comida para dezenas de pessoas, volto para casa à noite cansada, mas satisfeita. E nos fins de semana, eu faço uns bolos e doces que vendo para complementar a renda. E aos poucos estou juntando um dinheirinho para quem sabe um dia comprar um lugarzinho meu, uma casinha simples onde eu possa envelhecer em paz. Fiz amizade com uma das clientes do restaurante, a dona Sebastiana. Ela tem 72 anos, é viúva há 15. Mora sozinha com 3 gatos, numa casa cheia de plantas. A gente conversa muito. Ela me conta histórias da vida dela, dos erros que cometeu, das coisas que se arrepende e das que não se arrepende. E numa dessas conversas, ela me disse algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Valdirene, todo mundo erra. Todo mundo tem segredos, tem vergonhas, tem coisas que fez e que gostaria de poder apagar. A diferença entre quem segue em frente e quem fica preso no passado é a capacidade de se perdoar. E você já sofreu demais, minha filha. Já pagou um preço alto demais pelo seu erro. Agora é hora de viver o que te resta de vida sem carregar esse peso. E eu tenho tentado fazer isso. Tenho tentado me perdoar de verdade, não só da boca para fora. Tenho tentado entender que eu sou humana, que eu errei feio, mas que isso não me define completamente. Que eu sou também a mulher que cuidou do sogro quando ele estava doente, que aguentou um casamento morto por 27 anos tentando fazer dar certo, que reconstruiu a vida do zero quando tudo desmoronou. E essa mulher
com todos os seus defeitos e erros, merece viver em paz. Tem uma menina no restaurante, a Aline, que tem 19 anos e trabalha como ajudante de cozinha. Ela é cheia de sonhos, quer juntar dinheiro para fazer faculdade de nutrição, quer sair daquela vida de pobreza que sempre teve. E eu olho para ela e vejo um pouco de mim naquela idade, cheia de esperança, acreditando que a vida ia ser boa. Eu não conto minha história para ela, não quero assustar a menina, mas às vezes eu dou uns conselhos, falo para ela não depender de homem nenhum para ser feliz, para ela estudar, se formar, construir uma vida própria antes de pensar em casamento. E ela me ouve com aqueles olhos atentos, e eu torço para que ela não cometa os mesmos erros que eu cometi. Olhando para trás agora, para toda essa história que vivi, eu não sei dizer se valeu a pena. Custou tudo o que eu tinha, minha casa, meu casamento, meu nome, minha reputação, mas também me deu algo que eu não tinha antes, a consciência de quem eu sou de verdade, sem máscaras, sem fingimentos. Eu sei agora do que sou capaz, tanto para o bem quanto para o mal. Sei que tenho dentro de mim uma capacidade enorme de amar e de errar, de me destruir e de me reconstruir. E esse conhecimento, por mais doloroso que tenha sido adquiri-lo, me tornou uma pessoa mais completa, mais humana. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente? Eu me pergunto isso toda noite antes de dormir. Teria ficado no casamento morto, aguentando a solidão em silêncio como tantas mulheres fazem? Teria confrontado Reinaldo sobre as traições, tentado salvar o que já não tinha salvação? Ou teria simplesmente ido embora, pedido o divórcio, reconstruído minha vida sem passar por aquele caminho proibido que escolhi? A verdade é que eu não sei, porque a mulher que eu sou hoje só existe por causa de tudo o que aconteceu. E apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as perdas, eu não odeio essa mulher que me tornei. Hoje à noite, quando eu voltar para casa depois do trabalho, vou fazer um chá, sentar na varanda pequena que tem no meu apartamento e vou olhar para as estrelas como faço toda noite. E vou agradecer por ainda estar aqui, por ainda estar viva, por ainda ter forças para continuar. Porque a vida, aprendi eu, não é sobre nunca errar, é sobre como a gente se levanta depois que erra. E eu me levantei, várias vezes, e vou continuar me levantando quantas vezes forem necessárias. E você que me ouviu até aqui, que acompanhou essa história difícil até o final, eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, se está se sentindo julgado, sozinho, perdido, saiba que você não está sozinho. A gente é. Todos imperfeitos, todos carregando nossas dores e nossos erros. O importante é não desistir, é continuar caminhando mesmo quando parece impossível. Porque a vida pode ser muito cruel, mas ela também nos dá segundas chances quando a gente menos espera. Se você chegou até aqui comigo, se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu quero te pedir para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Essas histórias verdadeiras, de gente real que errou, que sofreu, que se levantou, elas precisam ser contadas. Porque é assim que a gente se sente menos sozinho nesse mundo tão complicado. E deixa aqui nos comentários sua história também, mesmo que seja só um pedacinho dela. Me conta o que você aprendeu com isso tudo. Me conta se você já passou por algo parecido. Me conta se você conseguiu se perdoar pelos seus erros. Eu vou ler cada comentário, cada história, e vou responder com todo o carinho que tenho no coração. Porque a gente precisa um do outro nessa caminhada. A gente precisa compartilhar nossas dores para elas pesarem menos. E antes de terminar, eu quero agradecer de coração por você ter me escutado até aqui. Por você ter tido paciência com essa mulher falha, pecadora, mas humana, muito humana. Você que me ouviu não me julgar, que tentou entender em vez de condenar, você é especial. E eu torço para que a vida seja boa com você, para que você encontre a paz que tanto procura, para que você consiga se perdoar pelos erros que cometeu, assim como eu estou aprendendo a me perdoar pelos meus. Obrigada, do fundo do meu coração. E que Deus, se é que Ele existe e ainda me escuta depois de tudo, abençoe você e todos que precisam de um pouco de luz nessa escuridão que às vezes é viver.